Se você vive entediado e costuma se distrair ou se ocupar para evitar o tédio, saiba que você está perdendo um tesouro inestimável. Se você quer continuar entediado eternamente, é só sair desse vídeo. Mas se você quiser descobrir o que Sartre, Heidegger e Nietzsche sabiam sobre o tédio que você ainda não sabe, fica aqui comigo. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que você foge do tédio e por que isso está te deixando doente. Eu vou te mostrar os 3 passos que você precisa andar para superar o tédio e encontrar a sua verdadeira diversão. E até o final eu te mostro ainda uma prova dos 9 para você aplicar e saber se esse vídeo funcionou. Na descrição você encontra o mapa mental, o resumo em tópicos e os capítulos. Fique aqui comigo porque é conhecimento e é poder. Afinal, por que você foge tanto do tédio? Antes de eu te mostrar o que esses filósofos sabiam sobre o tédio que você ainda não sabe e quais os passos que você precisa andar para superar ele e encontrar sua diversão, primeiro eu preciso te mostrar o ciclo que você está vivendo hoje na sua forma de lidar com o tédio. Provavelmente a visão que você tem sobre o tédio hoje é que ele é um tipo de preguiça. Você entende o seu tédio como uma preguiça. Você está com preguiça de fazer as coisas, você está com preguiça de interagir, de socializar, de sair, de treinar, de assistir, uma preguiça. E essa preguiça, ela também é lida como um sinal de desocupação ou como uma falta de uma produtividade da sua parte. Ou seja, você lê um pouco como uma falta de proatividade, como se você não tivesse engajado nas coisas. E aí, você acaba por entender esse seu tédio como um sintoma ou até mesmo uma prova do seu fracasso. Ao pensar que o tédio, ele é um tipo de fracasso porque você não está motivado para fazer as coisas e não está engajado para fazer as coisas, você vai em busca, uma busca nobre por soluções um tanto quanto superficiais. Você busca se distrair. As suas distrações podem ter 2 polos. Ou você se distrai produzindo excessivamente, então você vai trabalhar muito, ficar obcecado com o trabalho, e aí você vai ter uma compulsão laboral, ou seja, vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e não para mais de trabalhar. Você vira um workaholic e futuramente você vai ter um burnout. Ou você vai consumir excessivamente, se o caso da produtividade não for a sua praia, você vai acabar consumindo entretenimento vazio, redes sociais, streamings, canais ou consumindo objetos, como alimentos, como comprando compulsivamente, ou até mesmo corpos, ou seja, tendo relações ali totalmente casuais apenas para consumir, para sentir, para aplacar esse tédio. E isso pode chegar inclusive a níveis críticos. No nível crítico do final dessa cadeia, você pode adquirir vícios, que em última instância são compulsões. Vício em conteúdo adulto, vício em alguns prazeres vazios, compulsões alimentares ou compulsões em compras. E todos esses adoecimentos, são a fase final de algo que às vezes começa como uma fuga do tédio. Essas estratégias, que muitas vezes podem se tornar adoecedoras, elas estão ignorando a raiz fenomenológica do tédio. O tédio revela algo sobre a sua relação com o mundo. E o problema continua sem ser visto, porque na medida em que você foge para todas essas coisas aqui, desde as mais simples, num ponto mais superficial, até você entrar num buraco sem fundo das compulsões e ter um adoecimento real, você ainda está ignorando o problema real. Ele continua sem ser visto, porque você está fugindo do tédio. Então, na medida que você foge, você não consegue lidar com a raiz fenomenológica dele. E é isso que eu vou te mostrar. Mas afinal, o que que é o tédio? Vamos entender melhor esse tédio. Vamos parar de fugir um pouco dele. Então, fica aqui comigo e vamos se haver com esse tédio. Quando você tolera o tédio por 30 minutos que seja, 30 é muito, hein, eu coloquei uma meta altíssima aqui, mas vamos lá, vamos com essa meta. Sem distrações, sem ocupações, você vai começar a notar algo. Se você já fez esse experimento ou acabou tendo que fazer por algum evento aí, não sei, esperar numa fila, algo assim, acabou a internet, você experimentou essa angústia de ter que lidar com o tédio, sem distração, sem ocupação. E aí você vai começar a notar que uma verdade
extremamente incômoda de lidar começa a surgir. Que verdade é essa? Nada no mundo externo é capaz de preencher você. Nem o seu trabalho, nem as suas relações, nem o seu dinheiro, nem distrações e nem ocupações. Nada é capaz de preencher você. E o tédio, ele é justamente um sinal dessa ausência de significado. Mas calma, não se angustia, fica aqui comigo, porque quem chegar até o final vai aprender a transformar essa angústia em verdadeira diversão, vai aprender a fazer o que os filósofos ali que eu citei descobriram e faziam. O tédio, ele é um sinal da ausência de significado e a gente pode chamar ele aqui do nada, né, eu coloquei nada aqui em caixa alta por isso, porque o tédio é como um nada, ele é um vazio. O olhar fenomenológico, ele vai nos salvar desse nada e desse vazio, porque você vai oscilar entre dor e tédio, como diria ali o nosso grande Schopenhauer, apenas enquanto você se recusar a criar um significado próprio. E para você criar esse significado, o segredo está em se divertir, mas não se divertir como você pensa, porque a sua forma de diversão hoje está te levando para o adoecimento. Provavelmente você está se, entre aspas, se divertindo através de ocupações ou através de distrações. E isso vai te levar para o adoecimento e não para a diversão. É um prazer efêmero que não é verdadeira diversão que te leva para o adoecimento. Tudo bem, mas então, Jade, o que que é essa diversão? Agora vem a parte quente, fica aqui que a gente chegou na melhor parte do vídeo agora. Digno, digna, os 3 passos que você precisa para ir além do tédio e encontrar a sua verdadeira diversão. Vamos começar aqui pelo degrau 1, que tem um grau de dificuldade fácil. Identifique primeiro os seus analgésicos existenciais. O que eles são? Justamente são aquilo que você usa para fugir do tédio. Ou seja, você fará um mapeamento de comportamentos automáticos que você tem, que são usados para fugir desse tédio. Ou seja, o que eu faço quando eu estou entediado? Pronto, se pergunte isso, você já sabe. Ah, eu vou rolar o feed, eu vou dar matches aleatórios no Tinder e falar com pessoas aleatórias, eu vou, não sei, cada um tem o seu. Eu vou usar algum ilícito, eu vou comprar alguma coisa que eu não preciso, ou eu vou trabalhar mais em um projeto que na verdade eu já trabalhei o dia todo, nem precisava. Então cada um tem o seu. Dê a sua resposta, faça o seu mapa da sua fuga do tédio. E uma vez que você listou o que você faz para se distrair e se ocupar e para não encarar o seu tédio, com os exemplos que eu dei ali, né? Scrollar, trabalhar mais, comprar, comer. Você vai já estar pronto ali para o degrau 2. O degrau 2 tem uma dificuldade mais difícil, um pouco mais desafiador. Mas, se você atravessá-lo, você poderá chegar no degrau 3. E olha que legal, o degrau 3, a dificuldade dele é zero, então ele é o degrau mais fácil. Mas para chegar lá, você precisa passar pelo 2, que é o mais difícil. Então fica aqui comigo. Exercita o seu músculo atrofiado. Despreze esses analgésicos que você mapeou ali no degrau 1 e tolere o tédio. Encare o imenso espaço do vazio ou da solidão. Isso mesmo, digno e digna. Encare o tédio. Fique cara a cara com ele. Em vez de você dar as costas e fugir, você vai olhar bem para a cara dele e você vai enfrentá-lo. E você vai perguntar corajosamente: aqui você vem, tédio. O que você está querendo me dizer? E aí, começa a acontecer umas coisas aí. Começa a acontecer. E lembra, esse é o degrau difícil. Se você, né, se você é forte, se você aguenta esse degrau difícil, continua aqui. Como você vai ressignificar esse vazio e essa solidão que aparece no seu tédio? Porque quando você olha para o tédio, as 2 primeiras, vou dizer assim, as 2 primeiras sensações que você vai ter provavelmente é ou de um grande vazio ou de uma grande solidão, uma ou outra ou as 2. Então eu vou aqui dar um mapa para você lidar com isso, digno e digna. Isso aqui é ouro. Isso aqui que eu estou entregando é ouro, tá? Isso aqui é um conteúdo que você não vai encontrar em lugar nenhum, dessa internet nenhuma, em língua nenhuma, eu posso garantir. Então, aproveita, aproveita que
Se você entender o poder disso, você vai sair desse vídeo transformado. Eu vou te mostrar aqui o que sua mente vê no vazio ou na solidão. Com exemplos, eu gosto de exemplos para facilitar aqui para você que está me assistindo. Sua mente, ela vê o seguinte: diante da solidão, ela pensa: estou sozinho e desconectado dos outros e do mundo. Estou sozinho. E no vazio, sua mente pensa: a vida não tem nenhum sentido. Se eu não estou me distraindo, se eu não estou me ocupando, se não tem nada acontecendo, se não tem nenhum estímulo, se não tem nenhuma coisa, sou nada, não sou ninguém, nada tem sentido. Não é isso que você pensa? Eu sei que você pensa isso. Mas agora vamos ver o que os filósofos pensam. Vamos lá, vamos mergulhar fundo aqui. Vamos ver como nós pensamos, como o olhar filosófico e fenomenológico pensa sobre o tédio. Você pode se conectar com você mesmo, independente dos outros e do mundo. Você já pensou sobre isso? Já pensou que quando você se sente ali, no âmago amargo da sua solidão, de estar sozinho, de estar sem ninguém, de estar desconectado, você ainda pode se conectar com você mesmo? E que o mundo tá lá, mas você ainda tem você mesmo. E no vazio, quando você olha para a vida e você pensa: "Nossa, nada tem sentido, essas coisas não têm sentido, até scrollar mais não tem sentido, ir ali furunfar mais não tem sentido, as coisas que eu faço não têm sentido, essas ocupações não têm sentido". Se não tem sentido, tem um espaço e você pode criar um sentido. Mas Jade, como é que eu crio um sentido? Vamos descobrir como criar um sentido. E esse é o degrau 3. Mas não se enganem, esse degrau 2, ele é o mais desafiador. Antes da gente ir para o degrau 3, que é o fácil, vamos entender qual é o grande plot twist de você mudar esse olhar aqui para o vazio e para a solidão, que é o olhar comum, corriqueiro, para o olhar filosófico para o vazio e para a solidão. O grande plot twist é ressignificar, interpretar esse tédio como um sinal, não como algo que você deve fugir. Você foge desesperadamente sempre, mas como um sinal. Se você começa a ficar entediado, isso é um sinal, é um tipo de chamado, porque está se abrindo na fissura da sua existência um espaço. Sim, um espaço vazio, mas um espaço em que algo pode ser criado. E fugir do que está por trás desse tédio é negar para você esse único espaço que você tem para ser o seu mago, para ser um mago da criação, entende? Para ser o seu próprio o Gandalf, para ser o Dumbledore, né? Você vai ser o Harry Potter da sua vida e você vai criar ali algo para você, daquele nada. Então é o espaço que você tem para ser o agente de criação na sua própria vida. E se você está fugindo continuamente desse tédio, o mundo, ele vai continuar criando você. O mundo que cria você, né, é a tela lá do seu celular que está criando você, são as publicidades que estão criando você, é os feeds das outras pessoas, é as demandas das outras pessoas, é a demanda do trabalho, é a demanda da namorada, é a demanda da mãe, do pai, do namorado, enfim, é sempre o mundo que está te criando, mas você nunca está criando o seu mundo. E a ultimate soft skill da vida bem-sucedida, da vida plena, é a alta agência. E se você não conhece ainda essa palavra, eu vou explicar. Alta agência é a habilidade de agir conscientemente para moldar a sua própria vida. E agir conscientemente é diferente de agir condicionadamente, ou seja, é diferente de apenas reagir, de estar passivo, apenas reagindo. Então, a alta agência é quando você começa a agir conscientemente para moldar a sua realidade, mesmo sob limitações. Ou seja, apesar do mundo, apesar de como o mundo anda, apesar do que as pessoas são e do que elas fazem, eu crio uma realidade para mim. E segundo Harvard, vou colocar esse ponto, a alta agência é a característica que distingue pessoas bem-sucedidas das demais pessoas. E tem a ver com possuir uma mente aberta, ou seja, não se limitar a ideias pré-concebidas e nem ficar restrito a comportamentos condicionados de todo mundo faz, é assim mesmo. E quando eu digo pessoas bem-sucedidas, eu coloquei ali um asterisco, porque eu não estou falando de herdeiros, né? Esse estudo de Harvard que eu citei aqui é um estudo feito para analisar pessoas que eram bem-sucedidas no sentido do crescimento, ou seja, elas saem de um lugar para o outro, elas criam algo para si que antes elas não tinham. Então é isso que é autoagência. E essa autoagência seria a fase final aí,
Seria o grão finale depois que você chega lá na frente, que você passou por esses passos e você superou o seu tédio, começou a criar realmente uma realidade para você, apesar da realidade do mundo. Coloquei a autoagência como um conceito aí a mais, um conceito brinde nesse vídeo. Eu pretendo fazer um vídeo apenas sobre autoagência no futuro, se for do interesse de você que eu volte a este aspecto. Então, se você se interessa por essa habilidade e você quer que eu volte a este aspecto, por favor, sinaliza aqui nos comentários. E agora o degrau 3, que é o mais fácil, o mais divertido, e justamente é no degrau 3 que você vai encontrar a sua diversão. Chegamos aqui no degrau 3 para encontrar a sua diversão. Já sabemos, você já notou que algo vai emergir internamente de você quando você aprender a tolerar o seu tédio. Uma vez que a gente silencia o mundo, ou seja, o que é silenciar o mundo? É quando você para de se ocupar ou se distrair. Se você está se ocupando ou se distraindo, o mundo está ligado, ele está no on, ele está ativo em você, né? Está te inundando. Mas se você desliga o mundo, ou seja, desliga as ocupações e desliga as distrações, as suas próprias vontades começam a ter mais espaço para ser ouvidas. E aí você vai poder ouvir as suas próprias vontades. E aí, o que que o seu autêntico se alegra em fazer que não atende uma demanda do mundo? Ou seja, que é inútil. E eu coloquei essa palavra porque ela é importante. Exatamente, é uma coisa inútil. Por que que é inútil? Porque não atende uma demanda do mundo, ou seja, é inútil para o mundo, mas é útil para você. E os filósofos sabiam disso. E é útil para você porque atende uma demanda de significado próprio seu, uma demanda de você, algo que significa para você algo e não para o mundo, para as pessoas. Eu vou dar alguns exemplos, mas eu coloco esses exemplos aqui no sentido de ilustrar. Digno, digna, não significa que você vá fazer uma dessas coisas, porque isso é algo que é do seu eu autêntico. Você precisa deixar que nasça aí de dentro de você. Mas aqui estão algumas coisas que costumam surgir de pessoas que se propõem a tolerar o tédio e ultrapassá-lo. Então, desenhar, pintar, cozinhar, ler ou escrever. Eu, né, estou aí, gosto muito, escrevo, sou autora. Dançar ou plantar, ter uma horta, esculpir, né, um pouquinho mais old school, mas ainda há pessoas que gostam de esculpir, de compor, de fotografar. E se você leu tudo isso, nada disso para você é algo que realmente você goste de fazer, e você só: "Nossa, eu não faço a mínima ideia do que o meu eu autêntico se alegra em fazer". Tudo bem, não quer dizer que não exista, só quer dizer que você ainda não parou para se dar esse espaço, para ver o que nasce de você genuinamente. Mas tem um hack aí para facilitar, para você ter uma dica. Não é que você vai ter uma resposta, porque a resposta eu não posso te dar, digna e digna. Só você pode descobrir. E você só vai descobrir se você for capaz de tolerar o seu tédio. Mas eu posso te dar um hack que vai facilitar a sua descoberta. E qual o hack então? Bem, lista aí rapidamente 3 coisas que quando você era criança você amava fazer. E você acabou deixando pra lá, porque era algo que não levava a lugar nenhum, que não dava dinheiro, que não dava status, que enfim, né, você não alcançaria o seu sucesso, a sua persona através desse ato, mas que você amava fazer quando você era criança. Então não sei o que você amava fazer, com certeza você pensou em algo agora nesse momento, então fica aí com isso que você pensou, porque isso é importante. Se você conseguiu pensar em mais de uma coisa, 3 coisas, ótimo, você já tem uma lista do que alegra o seu ser. E assim: "Ai, mas é algo infantil". Que seja. É infantil porque da primeira vez que você fazia, você era criança e começou infantil, mas agora você é um adulto, então você pode pegar aquilo que era infantil e agora trazer, né, escalonar, trazer para sua realidade. Como é que eu posso viver aquilo que era infantil agora de uma nova forma, diferente, mas como é que eu posso resgatar aquele ato que me alegrava, que me preenchia, que eu amava fazer? Isso é o hack para você entender o que é que você gosta de criar, porque em última instância tudo isso aqui, se você notou, são criações, é o oposto de consumir. É o oposto de consumir, é o oposto de se ocupar, é criar. Digna e digna, vou compartilhar algo pessoal que pode dificultar esse processo de criar,
para algumas pessoas, e isso é importante. Se você for como eu e você nasceu numa família que tinha o hábito de te ofender ou de desacreditar de você quando você fazia alguma coisa, não sei, você, sei lá, fazia alguma criação, ou dançava, ou pintava, ou desenhava, enfim, você estava super ali feliz com aquilo, mas a sua família assim não valorizava aquilo, ou enfim, desacreditava de você quando você fazia alguma coisa, é possível que isso influencie um pouco você hoje, no sentido de que existe aí uma voz interna que fica te julgando quando você pensa em fazer coisas inúteis, ou seja, coisas que não são produtivas, coisas que não são para o mundo, para os outros, coisas que não são de performance. E essa voz interna que te julga, né, ela acaba te impedindo de criar. E eu lembro que com 12 anos eu achei livros de filosofia dentro, muitos, tá, era uma freezer velha que estava jogada, e eu achei, assim, livros de filosofia nessa freezer e eu comecei a ler. E eu lembro de como esses livros e essa filosofia me ajudou a lidar com essas críticas que eu recebia, né. Eu recebia muitas críticas por gostar de, enfim, de criar, de estudar, de desenhar, de ler, gostava. E aí eu fico pensando, se em vez de livros de filosofia eu tivesse achado o Instagram e o TikTok, né, o que teria sido da minha vida? Me pergunto isso um pouco. Eu deixei aqui como um pensamento que eu tive enquanto eu estava fazendo o mapa mental. E nesses livros, os filósofos, eles me diziam, diferentemente da minha família e diferentemente do que a gente encontra por aí, que eu poderia escolher quem eu queria ser, que eu podia me autodefinir e que, apesar de qualquer rótulo que tivesse sido imposto a mim ou até mesmo das referências do mundo, que simplesmente eu podia escolher quem eu queria ser. E aquilo fez tanto sentido, foi tão lúcido. Sabe, foi tão incrível que eu passei a amar, amar ler, aprender, estudar. Aquilo fez muito sentido, foi como se na filosofia eu tivesse encontrado um novo pai e mãe, mas que me diziam coisas que faziam muito mais sentido do que as próprias coisas que minha família dizia para mim. Isso me ajudou a conquistar muitas coisas. E isso me ajuda ainda hoje, porque hoje eu ainda escrevo muitas inutilidades, né. Eu sou autora, escrevo textos acadêmicos também, mas também escrevo poesia, escrevo cartas, e eu escrevo para me lembrar que eu não existo para o mundo, mas eu existo no mundo, e eu posso criar. E a minha criação não precisa ter um resultado, ela não precisa ter uma utilidade para os outros, não precisa ter uma performance para os outros, ela pode ser algo para mim, criar por criar, para colocar algo meu ali. E eu quis compartilhar esse insight aqui com vocês, porque nesse mundo que a gente vive de simulacros, de simulações e de performance, hoje a habilidade de se autodeterminar, ela é essencial para quem quer prosperar e existir numa pós-modernidade e não apenas sobreviver. Uma vez que você se relembra e se conecta com o que alegra o seu ser mais autêntico e que não serve ao mundo e aos outros, você se permite criar um significado próprio. E apenas criando um significado próprio, você começa de verdade a se divertir. E olha que o bônus, né, a cereja do bolo, o bônus que você ganha, na medida que você começa a criar e começa a se divertir de verdade, você para de consumir obsessivamente. Ou seja, isso te dá o ganho de ser um remédio, não fármaco, gratuito para as compulsões. Olha que incrível isso, né, como a filosofia é incrível. E esse é o caminho fenomenológico para se libertar das compulsões e vícios, e inclusive é o caminho, né, é sob essa ótica, é sobre esse olhar que se baseia, todos os planos terapêuticos que eu utilizo na clínica. A minha clínica que é amparada pelo olhar fenomenológico existencial, né, uma clínica que não é pautada por não é medicamentosa, é pautada realmente sobre um olhar fenomenológico sobre as coisas, né, sobre os fenômenos. E aí, chegamos aqui no resumo. O tédio, ele revela o vazio de um mundo sem significado próprio. Isso é um conceito de Heidegger, que a gente chama de nulidade do ser. É uma palavrinha difícil,
Eu evito as palavrinhas difíceis, mas é importante conceituar. O que é a nulidade do ser? É simplesmente o entendimento, e aí é o que esses filósofos vão agregar para nós hoje. Nada no externo, no mundo, é capaz de preencher o seu vazio de significado. E você pode continuar buscando e correndo atrás de coisas que vão te preencher de significado, seja uma namorada, um namorado, um esposo, uma mulher, um trabalho, um novo cargo, um salário triplicado, você pode. Mas em última instância, é uma corrida na rodinha do rato, e você vai estar sempre voltando para o mesmo lugar. Porque lá na frente, e aí eu vou te dar uma visão, que é uma visão que acaba que apenas um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo clínico tem. Quando chega lá na frente, e eu atendo pessoas de diversas idades aí, adultos acima de 18, mas até 50 anos. E chega lá na frente, às vezes pessoas com entre 40 e 50 anos, elas já passaram por toda essa corrida, elas muitas vezes já alcançaram. Eu já atendi, por exemplo, gerente de grandes empresas estáveis, bem estabilizadas. Elas alcançaram o sucesso financeiro, elas já têm tudo o que elas querem, elas têm ali, né, uma mulher, filhinhos, família, tudo. E em última instância, elas se sentem vazias. Elas se sentem frustradas, e elas não entendem por que se sentem frustradas, porque afinal elas conseguiram tudo o que elas queriam, tudo, tem a estabilidade financeira, tem o sucesso financeiro, tem tudo, mas elas sentem um vazio. E aí elas vêm pra terapia, e a gente chama isso, né, a crise dos 50, a crise dos 40, porque esse vazio, ele é uma característica do ser, não tem a ver com você ter uma coisa ou não ter uma coisa, é inerente, a nulidade do ser, ela é inerente ao ser. E é somente quando você começa a criar no seu vazio que você começa a se preencher. Então, não é o dinheiro, não é um namorado ou namorada, não é mais um trabalho, mais uma promoção ou até mesmo ficar mais bonito, não é isso. É você começar a preencher você mesmo. E o tédio é justamente um sinal de quando há uma ausência de significado pessoal. E o tédio, ele é o seu próprio estranhamento diante disso, é quando você olha e fala assim: "Noda, nada nessa tem sentido, nada nessa peneira tem sentido". E aí você fica meio amargo, dá um amargor. Aí você foge desse amargor, mas aqui eu tô te convidando, não fuja, porque você tá fugindo de um tesouro precioso. O tédio, ele vai te aproximar de algo que te ajuda a preencher esse vazio, e você não precisa esperar chegar nos 50 anos, você não precisa virar o CEO, você não precisa virar o bam-bam-bam, nada. Você já pode sentir essa plenitude, mas é preciso que você olhe diferente para sua existência, que você aplique um novo olhar, e esse olhar é o olhar fenomenológico existencial. Eu vou te mostrar a prova dos 9 para ver se o que eu tô falando aqui funciona ou não. Eu vou te mostrar, mas antes da prova dos 9, da nossa reflexão final, que sempre há, se você chegou de paraquedas, se inscreve aqui no canal para que você possa acessar imediatamente todos os vídeos e ter acesso também às ofertas relâmpago. Às vezes eu abro aqui uma oferta relâmpago, há um tempo eu abri a possibilidade de uma sessão exploratória gratuita, que já não é mais gratuita, então se inscrevendo e ativando o sininho, você se dá essa oportunidade de acessar qualquer oferta e também de receber os vídeos imediatamente. Se surgir alguma dúvida, algum insight aqui a partir desse conteúdo, compartilhe aqui nos comentários. Futuramente voltarei a cada aspecto que você trouxer aí nos comentários. Se você apoia esse canal, se você já conhece esse canal, ou você acabou de chegar, mas você já está gostando, ficou até o final, agregou, te trouxe um olhar diferente desse olhar comum que você encontra por aí, mais do mesmo, então comenta aqui, apoia esse canal e assista até o final. Isso é uma forma de você efetivamente colaborar com a continuidade desse trabalho. Dito isso, digno e digna, vamos para a prova dos 9. É algo muito simples, mas eu deixei aqui porque eu gosto de fazer essas brincadeirinhas assim, para testar se você vai mesmo experimentar a coisa, porque é apenas na experiência que a vida acontece, tá? Digno, digna, é apenas na experiência. Não adianta você assistir esse vídeo todinho aqui e depois você continuar scrollando sua tela. Então entra por um vídeo e sai pelo outro. Mas eu tenho uma grande ambição e eu faço os meus vídeos, inclusive, para filtrar quem realmente quer transformar, quer existir diferente. Não quer mais ficar sendo
né, um espectador da própria vida, realmente quer virar o protagonista e assim, aplicar um novo olhar. Então, se você experimentou, quando você experimentou, após você fazer os 3 degraus, após você fazer a experimentação, vai ter uma prova dos 9 aqui para você. Você vai se lembrar da sensação que você ficava no seu corpo e na sua mente, depois do seu excesso de ocupações e distrações. Sabe aquele excesso quando você passa o dia scrollando ou você passa o dia se distraindo, assiste um monte de coisa na Netflix, assiste um monte de coisa, sabe? A sensação no seu corpo e na sua mente. Anote qual era a sensação. E aí, uma vez que você anotou essa sensação, ou até das compulsões também, porque lembre-se que o final dessa cadeia aqui do excesso de ocupações e distrações, quando chega no nível crítico, no nível crônico, ou seja, no nível do adoecimento, isso aqui vira compulsão, tá? Digno e digna, vira compulsão. E você anotou, você vai para o 2. No 2, você vai subir os 3 degraus, fazer o experimento, e após isso, você vai simplesmente comparar. Como você se sente ao criar o que você ama, ao criar o que alegra o seu ser e ao criar o que te diverte, sem o peso do resultado, sem que seja para alguém, sem que seja para postar, sem que seja para performar, sem que seja para agradar? Compare a sensação no seu corpo, a sensação na sua mente, dessa sensação aqui, depois do excesso de ocupações e distrações. E aí você me diz se esse vídeo funciona ou não. Se o que Nietzsche, Sartre e Heidegger falaram, que eu condensei aqui para aplicar, para uma aplicabilidade na nossa existência e no nosso horizonte histórico também, né, aí totalmente atravessado pelo digital, se realmente funciona, né, o que esses caras aí, descabelados filósofos do passado, nos ensinaram. E por último, porém não menos importante, é uma das partes que eu mais gosto, eu adoro essa nossa reflexão final, essa reflexão é algo que é para ficar, que é para ecoar, que é para ressoar e você levar aí com você para sua existência. No livro Conceitos Fundamentais da Metafísica, de Martin Heidegger, inclusive um livro extremamente cabeçudo, extremamente difícil, é onde ele traz muitos dos conceitos que eu utilizo aqui nesse canal, né, mas se eu trouxesse da forma que ele traz nesse livro, ninguém assistiria, esse canal floparia, porque realmente são conceitos dificílimos. Então eu traduzo esses conceitos aqui numa linguagem acessível. Mas tem uma afirmação que ele faz, eu adaptei aqui para melhor entendimento, para o seu melhor entendimento, que é o seguinte: o tédio profundo é a verdadeira abertura de possibilidades do ser. E aí, traduzindo, e agora quem vai falar é uma autora, uma filósofa, uma psicóloga chamada Jade, eu. O tédio é um convite para você sair do mundo e criar seu próprio mundo. Então é isso, Digma. Eu te convido a criar o seu próprio mundo. Eu espero que tenha iluminado até aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.